Era um domingo tranquilo, daqueles em que você acorda sem pressa, toma café devagar e se prepara para um almoço em família. O churrasco na casa dos sogros era uma tradição mensal, nada de especial, só aquele momento de reunir todo mundo, comer uma carne bem feita, tomar uma cerveja gelada e conversar sobre a vida. Eu estava de bom humor naquele dia. As coisas em casa pareciam estar melhorando. Minha esposa estava mais presente, mais carinhosa. Eu tinha conseguido convencer a mim mesmo de que aqueles meses estranhos eram só uma fase, que o estresse do trabalho dela tinha passado e que finalmente voltaríamos a ser o casal que sempre fomos. Cheguei na casa da família dela por volta do meio-dia. O quintal estava cheio. Cunhados, sobrinhos, a sogra na cozinha preparando as saladas, o sogro na churrasqueira virando os espetos. Minha esposa estava radiante, conversando com as primas, rindo alto, completamente à vontade. Peguei uma cerveja, cumprimentei todo mundo e fui para perto da churrasqueira ajudar meu sogro. Tudo normal, tudo no lugar. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Foi quando ela se aproximou, a irmã da minha esposa. Sempre fomos próximos, mas naquele dia ela estava estranha. Séria demais para um domingo de churrasco. Ela me chamou para um canto mais afastado do quintal, longe da churrasqueira, longe das conversas. Meu primeiro pensamento foi que ela queria me pedir algum conselho, talvez falar sobre o casamento dela, sei lá. Mas quando ela olhou nos meus olhos, eu senti que era diferente. Ela hesitou, abriu a boca, fechou de novo, como se estivesse lutando internamente para decidir se dizia ou não. E então ela falou, baixinho, mas com uma firmeza que cortou qualquer possibilidade de mal-entendido. Sua esposa te trai com o chefe dela. Naquele exato momento, o mundo ao meu redor simplesmente parou. O barulho das risadas sumiu. O cheiro da carne na churrasqueira desapareceu. Eu só conseguia ouvir o som do meu próprio coração acelerando, batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Minha mão apertou o copo de cerveja com tanta força que achei que ele fosse quebrar. Olhei para ela tentando encontrar algum sinal de que era uma brincadeira de mau gosto, mas não era. Ela estava séria, morta de séria. Eu tentei falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Como assim? O que você está dizendo? Mas antes que eu conseguisse organizar qualquer pensamento, ela continuou. Eu vi os dois, no hotel perto do escritório dela, abraçados, beijando. Ela puxou o celular do bolso e me mostrou uma foto. Eu não queria olhar, mas olhei. E ali estava, minha esposa, com ele, o tal chefe que ela tanto mencionava. Aquele homem que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que de alguma forma estava presente na minha casa todos os dias através das conversas dela. O cara que era inteligente, bem-sucedido, que entendia ela como ninguém. E agora eu entendia por quê. A cunhada guardou o celular e colocou a mão no meu ombro. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Mas você precisava saber. E então ela se afastou, me deixando ali sozinho, segurando aquele copo de cerveja, tentando processar o que acabava de ouvir. Se você está assistindo isso agora e quer descobrir como essa história terminou, inscreva-se no canal. E me diz nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, porque eu quero saber quantas pessoas já passaram por algo parecido. Vamos juntos nessa. Eu precisava voltar para o churrasco. Não podia simplesmente desaparecer ou agir de forma estranha sem levantar suspeitas. Então respirei fundo, forcei um sorriso e voltei para perto da churrasqueira. Mas cada passo que eu dava parecia pesar uma tonelada. Eu olhava para minha esposa do outro lado do quintal, rindo com as primas, tão natural, tão despreocupada, e me perguntava como ela conseguia. Como alguém consegue viver uma vida dupla desse jeito? Como ela conseguia me beijar de manhã, dizer que me amava, e ao mesmo tempo estar com outro homem? Sentei numa cadeira de plástico e fingi que estava prestando atenção na conversa dos cunhados sobre futebol, mas minha cabeça estava explodindo. 1000 perguntas ao mesmo tempo. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Todo mundo sabia? Eu era o único idiota que não tinha percebido? E então eu comecei a lembrar dos últimos 3 meses, das mudanças que eu tinha tentado ignorar. Tudo começou quando ela conseguiu aquela promoção no trabalho. Eu fiquei feliz por ela, realmente feliz. Ela merecia. Sempre foi dedicada, inteligente, esforçada. Mas junto com a promoção veio um novo chefe. Um homem mais jovem, bem-sucedido, recém-contratado de outra empresa para liderar o departamento dela. No começo, ela falava dele com admiração profissional. Ele é muito bom no que faz. Ele tem uma visão incrível para o mercado. Ele entende as minhas ideias. E eu, como um marido que confia na esposa, não vi problema nenhum nisso. Até apoiei.
Disse que ela deveria aprender o máximo possível com ele, que essa era uma grande oportunidade. Mas então vieram as mudanças. Pequenas no início, tão pequenas que eu nem prestei atenção. Ela começou a se arrumar mais. Não que ela não se arrumasse antes, mas agora era diferente. Maquiagem mais elaborada, roupas mais elegantes, perfumes novos. Quando eu comentava, ela sorria e dizia que era o ambiente corporativo, que precisava causar uma boa impressão, que agora estava em uma posição de liderança e precisava se portar como tal. Fez todo sentido para mim. Eu até elogiei. Disse que ela estava linda. E ela realmente estava. Só que não era para mim. Depois vieram os horários. Reuniões que se estendiam até tarde. Happy hours com a equipe. Jantares com clientes importantes. Finais de semana trabalhando em apresentações urgentes. Ela sempre tinha uma explicação. Sempre tinha um motivo válido. E eu sempre acreditava. Por quê? Porque eu não acreditaria. Éramos casados há 8 anos. Tínhamos construído uma vida juntos. Confiança era a base de tudo. Ou pelo menos eu achava que era. O celular. Como eu pude não perceber? Ela começou a deixar o celular sempre virado para baixo. As notificações ficaram silenciosas. Quando uma mensagem chegava e ela lia, um sorrisinho aparecia no rosto dela, mas quando eu perguntava quem era, a resposta era sempre a mesma. Ah, é trabalho. Colegas mandando memes. O grupo da equipe. Nada de importante. E eu, como um idiota, aceitava. Uma vez eu tentei pegar o celular dela para ver as horas porque o meu estava carregando, e a reação dela foi tão rápida, tão brusca, que me assustou. Ela arrancou o aparelho da minha mão antes mesmo que eu desbloqueasse. Desculpa, é que tem informações confidenciais da empresa. Mudei a senha por questão de segurança. E de novo, fez sentido. Ou eu me convenci de que fazia. As conversas entre nós começaram a ficar mais rasas. Antes a gente conversava sobre tudo. Planos para o futuro, sonhos, besteiras do dia a dia. Mas aos poucos ela foi se fechando. Chegava em casa cansada, ia direto para o banho, jantava em silêncio e dormia cedo. Eu tentava puxar assunto, perguntar como foi o dia, se estava tudo bem no trabalho, mas as respostas eram curtas, automáticas. Está tudo bem, só cansada. Amanhã melhora. E eu, querendo acreditar, deixava para lá. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida. Se você já ignorou sinais porque queria acreditar que estava tudo bem. Porque eu fiz isso. Eu ignorei tudo. Cada sinal, cada mudança, cada mentira disfarçada de verdade. Eu ignorei porque a alternativa era insuportável. Voltando ao churrasco, eu estava ali, sentado naquela cadeira de plástico, com um prato de comida na mão que eu nem conseguia comer, tentando parecer normal. Meu sogro me ofereceu mais uma cerveja e eu aceitei, mesmo sem vontade. Minha esposa veio até mim, deu um beijo na minha testa e perguntou se eu estava me divertindo. Eu menti. Disse que sim. Ela sorriu e voltou para a roda de conversa com as primas. Eu a observei. Cada gesto, cada risada. E me perguntei quantas vezes ela tinha mentido para mim com aquele mesmo sorriso no rosto. A cunhada passou por mim e nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ela tinha um misto de pena e alívio nos olhos. Pena de mim. Alívio por ter jogado aquele peso para fora. Eu queria odiá-la por ter me contado, mas no fundo eu sabia que ela tinha feito a coisa certa. Ninguém merece viver na mentira. Ninguém merece ser enganado e ser o último a saber. O churrasco terminou e chegou a hora de ir embora. Despedidas, abraços, promessas de repetir no mês seguinte. Minha esposa estava de bom humor, conversando animadamente no caminho até o carro. Eu mal conseguia olhar para ela. Entrei no carro, liguei o motor e comecei a dirigir em silêncio. Ela percebeu. Você está estranho. Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo, apertei o volante com força e menti de novo. Não, está tudo bem, só cansado. Ela insistiu um pouco, mas logo desistiu e pegou o celular. Claro, o celular, sempre o celular. Eu olhava pelo retrovisor e via ela digitando, sorrindo para a tela. E eu me perguntava, será que é com ele? Será que ela está conversando com ele agora, sentada ao meu lado, voltando do churrasco da própria família? A noite foi uma tortura. Chegamos em casa, ela tomou banho, colocou o pijama e foi direto para a cama. Eu fiquei na sala, fingindo assistir televisão, mas na verdade estava só encarando a tela sem ver nada. Minha cabeça não parava. Eu precisava de provas concretas. Precisava ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, eu já sabia. No fundo, eu sempre soube. Só não quis enxergar. Vamos voltar um pouco no tempo.
Quero que você entenda como tudo começou, como os sinais foram aparecendo e como eu, de forma completamente consciente, escolhi ignorar cada um deles. Porque talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você esteja vendo sinais e se convencendo de que está sendo paranoico. E eu preciso te dizer que não. Você não está louco. Você não está exagerando. Se algo dentro de você está gritando que tem algo errado, provavelmente tem. 2 semanas depois da promoção dela, eu comecei a notar o celular. Era impossível não notar. Sempre que estávamos juntos, o aparelho ficava virado para baixo. Sempre. Na mesa de jantar, no sofá, na cama, tela para baixo. E quando uma mensagem chegava, ela pegava rápido demais. Era automático. Como se o corpo dela já estivesse programado para responder antes mesmo de pensar. Eu tentei não dar importância no começo. Afinal, todo mundo usa celular o tempo todo. É normal. Mas então eu percebi que não era só isso. Era a forma como ela sorria ao ler certas mensagens. Um sorriso diferente. Não era o sorriso que ela tinha quando conversava com as amigas ou com a família. Era outro tipo de sorriso. Mais íntimo. Mais cúmplice. Uma noite eu perguntei: quem é? Ela levantou os olhos do celular, me olhou com uma expressão quase irritada e disse: é trabalho. O pessoal mandando besteira no grupo. Mostrei que me importava. Ah, pensei que fosse algo importante. Ela voltou para o celular e continuou digitando. A conversa morreu ali. E eu deixei morrer. Porque confrontar significava admitir que eu estava desconfiando. E desconfiar significava que a base de confiança do nosso casamento estava rachando. E eu não queria aceitar isso. Alguns dias depois, ela colocou senha no celular. Uma senha nova que eu não sabia. Antes a gente sabia a senha um do outro. Nunca foi segredo. Mas agora era. Eu perguntei por que a mudança. Ela explicou que a empresa tinha implementado novas políticas de segurança. Todos os funcionários precisavam ter senhas fortes e trocar regularmente. Fazia sentido. Mas por que ela não me contou a nova senha? Eu não perguntei. Não queria parecer controlador. Não queria ser aquele tipo de marido. Então engoli a dúvida e segui em frente. Se esse detalhe fez sentido para você, deixa um like. Porque eu sei que muita gente está passando por isso agora. Está vendo os sinais, mas tem medo de parecer inseguro, controlador, paranoico. E aí deixa passar. Até que um dia a verdade explode na sua cara e você percebe que todos os sinais estavam ali o tempo todo. Os horários mudaram completamente. Antes ela chegava em casa por volta das 6, 7 da noite. Mas depois da promoção, virou rotina chegar às 10, 11, meia-noite. Happy hour com a equipe. Reunião com cliente que se estendeu. Apresentação para fechar amanhã de manhã. Sempre tinha um motivo. Sempre tinha uma justificativa. E no começo eu realmente acreditava. Trabalho novo, responsabilidades novas, é normal que demande mais tempo. Eu até me orgulhava dela. Minha esposa está crescendo profissionalmente. Está fazendo sucesso. Deveria estar feliz por ela. Mas então comecei a notar outras coisas. O perfume. Ela chegava em casa com cheiro de perfume masculino na roupa. Sutil, quase imperceptível, mas estava lá. A primeira vez que percebi, meu estômago embrulhou. Mas de novo, eu encontrei uma explicação. Ela estava em reuniões o dia inteiro, abraços de despedida com colegas, é normal pegar cheiro de outra pessoa. Convenci a mim mesmo de que não era nada. Os finais de semana começaram a ser invadidos pelo trabalho. Sábado de manhã ela acordava cedo, abria o notebook e ficava horas trabalhando. Domingo à tarde, a mesma coisa. Preciso terminar essa apresentação. O cliente é muito importante. Não posso decepcionar a equipe. Eu ofereci ajuda. Quer que eu faça um café? Quer que eu leve um almoço para você? Ela recusava. Não precisa, eu peço delivery. Você vai me distrair se ficar por perto. Preciso de foco. E lá ia eu, afastado, excluído da vida profissional dela, sem fazer ideia do que realmente estava acontecendo. A intimidade entre nós praticamente desapareceu. Não era só o sexo, que se tornou cada vez mais raro e mecânico. Era tudo. Os beijos de bom dia, os abraços sem motivo, as conversas antes de dormir. Tudo foi sumindo aos poucos. Ela estava fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Eu tentava puxar conversa, perguntar sobre o trabalho, sobre os planos dela, mas as respostas eram monossilábicas. Cansada. Muito trabalho. Estressada. Não quero falar sobre isso agora. Teve uma noite que eu tentei. Realmente tentei. Preparei um jantar especial. Acendi velas. Coloquei uma música que ela gostava. Quando ela chegou em casa,
quase meia-noite, eu estava esperando. Ela olhou para aquela mesa arrumada e em vez de se emocionar, pareceu irritada. Você não precisava ter feito isso. Estou exausta. Só quero tomar banho e dormir. Eu disse que tudo bem, que o jantar podia esperar, que era só para a gente se reconectar um pouco. Ela suspirou, sentou por educação, comeu em silêncio e foi dormir logo depois. Eu fiquei ali, olhando para aquelas velas derretendo, sentindo que estava perdendo ela e sem saber como trazer de volta. Comenta sim se você já sentiu isso. Se você já tentou salvar um relacionamento sozinho enquanto a outra pessoa estava cada vez mais distante. Comenta não se você nunca passou por isso, porque eu garanto que você não está sozinho. As pessoas ao nosso redor começaram a notar. Um colega de trabalho dela me cumprimentou estranho no supermercado. Evitou olhar nos meus olhos, murmurou um oi rápido e saiu apressado. Achei estranho, mas não dei muita bola. Uma vizinha comentou que tinha visto minha esposa em um restaurante novo no centro. Estava linda, toda arrumada. Eu sorri e agradeci o elogio, mas por dentro fiquei pensando: que restaurante? Quando? Com quem? Não perguntei nada porque não queria parecer controlador. A irmã dela, a mesma que depois me contou tudo no churrasco, já tinha cara de quem sabia de algo. Nas reuniões de família, ela olhava para mim com pena, tentava puxar conversa, perguntar como eu estava, se estava tudo bem em casa. Eu sempre respondia que sim, que estava tudo ótimo. Ela balançava a cabeça, mas não insistia. Agora eu entendo por quê. Ela já sabia, provavelmente já sabia há meses, e estava esperando o momento certo para me contar. Até minha própria família começou a desconfiar. Meu irmão me chamou para tomar uma cerveja e foi direto ao ponto. Cara, abre o olho. Sua esposa está diferente. Muito diferente. Eu me defendi. Ela está focada na carreira. Está crescendo profissionalmente. É natural que fique mais ocupada. Ele me olhou sério. Tá bom, mas não deixa isso te cegar. Fiquei irritado com aquilo. Como ele tinha coragem de insinuar algo sobre minha esposa? Sobre meu casamento? Terminei a cerveja rápido e fui embora. Passei semanas sem falar com ele. Agora eu sei que ele só estava tentando me proteger. A mãe dela era a única que defendia incondicionalmente. Minha filha não faria uma coisa dessas. Ela é séria, responsável, foi criada com valores. Está estressada no trabalho, só isso. Você precisa ter paciência, apoiar ela nesse momento. E eu me agarrei nisso. Se a própria mãe dela tinha certeza de que não era nada, então não podia ser nada mesmo. Eu estava sendo paranoico, inseguro, um marido ruim por não apoiar a esposa em um momento de crescimento profissional. Teve um dia que eu juntei coragem e tentei ter uma conversa séria. Sentei com ela na sala, desliguei a televisão e disse que precisávamos conversar. Ela largou o celular e me olhou com aquela expressão de quem já sabe que vai ter uma discussão chata. O que foi? Eu respirei fundo. Sinto que você está distante, que a gente não está se conectando mais. Será que está tudo bem entre nós? Ela suspirou com impaciência. Você não confia em mim? É isso? Não, não é sobre confiança. É sobre a gente. Sobre nós dois. Ela levantou a voz. Eu estou trabalhando. Estou construindo uma carreira. E você está aqui me questionando como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Tentei me explicar. Não estou questionando. Só quero que a gente volte a ser como era antes. Ela cruzou os braços. Antes eu não tinha responsabilidades. Antes eu era só mais uma funcionária. Agora eu tenho uma equipe, tenho metas, tenho pessoas dependendo de mim. Você não entende a pressão que eu estou sentindo. E em vez de me apoiar, você fica aí criando problema onde não existe. Me senti péssimo. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu realmente estivesse sendo injusto. Pedi desculpas. Disse que era só saudade, que queria passar mais tempo com ela. Ela suspirou de novo, dessa vez com menos raiva. Eu sei, eu também quero. Mas agora não dá. Quando as coisas acalmarem no trabalho, a gente se reconecta. Prometo. Acreditei. Claro que acreditei. Porque ela estava sendo sincera, não estava? Os olhos dela pareciam honestos. A voz dela parecia verdadeira. Como eu poderia desconfiar? Deixa um like se você está sentindo a tensão aumentar. Porque agora eu preciso te contar sobre a noite em que eu quase descobri tudo sozinho. Foi uma sexta-feira. Ela tinha me dito que ia sair com as colegas de trabalho para comemorar o fechamento de um projeto importante. Happy hour, nada demais. Disse que voltaria por volta das 11. Eu fiquei em casa assistindo um filme, esperando. 11 da noite passou. Meia-noite passou. 1 da manhã e nada. Liguei para ela.
Caiu direto na caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Comecei a ficar preocupado. E se tinha acontecido alguma coisa? E se ela estava em perigo? Mandei mensagem. Você está bem? Estou preocupado. 2 horas da manhã. Nada. 3 da manhã eu já estava desesperado. Pensei em ligar para hospitais, para a polícia. E então, 3:30 da manhã, ela chegou. Abriu a porta devagar, tirou os sapatos na entrada, tentou entrar silenciosamente. Eu estava acordado, sentado no sofá. Ela se assustou quando me viu. Você ainda está acordado? Eu me levantei. Onde você estava? Você disse que voltaria às 11. Está passando das 3 da manhã. Ela balançou a mão como se não fosse nada. Ah, o pessoal resolveu ir para outro bar depois. Eu perdi a noção do tempo. Por que não atendeu meu telefone? Bateria acabou. Olhei para a bolsa dela. Você não tem carregador portátil? Esqueci em casa. Meu coração estava acelerado. Alguma coisa não estava batendo, mas eu não queria brigar. Não queria transformar aquilo em uma discussão enorme. Então respirei fundo. Da próxima vez me avisa, por favor. Eu fiquei preocupado. Ela me deu um beijo rápido na bochecha. Desculpa. Vou tomar banho e já vou dormir. E foi. E eu fiquei ali, parado, com aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, sabendo que alguma coisa estava muito errada, mas sem coragem de encarar a verdade. No dia seguinte, ela acordou tarde, tomou café comigo como se nada tivesse acontecido e disse que ia trabalhar algumas horas no escritório. Sábado de manhã, trabalhar. De novo, eu já nem questionava mais. Só acenei com a cabeça e a vi sair. Fiquei sozinho em casa, andando de um lado para o outro, tentando organizar meus pensamentos. Será que eu estava enlouquecendo? Será que eu estava inventando uma traição que não existia? Liguei para um amigo. Contei tudo. Os horários, o celular, a distância, a noite que ela chegou às 3 da manhã. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, cara, você precisa conversar com ela de verdade. Colocar tudo na mesa. Porque do jeito que está, você vai enlouquecer. Eu sabia que ele estava certo, mas tinha medo. Medo de que ao confrontar, eu perdesse ela de vez. Como se ignorar o problema fosse mantê-la comigo. Comenta aí se você já teve medo de descobrir a verdade. Se você já preferiu viver na dúvida do que enfrentar a realidade. Porque eu vivi isso. Durante meses. E foi a pior decisão da minha vida. Passou mais uma semana. Mais mentiras. Mais desculpas. Mais distância. Até que chegou aquele domingo. O domingo do churrasco. Eu estava tentando me convencer de que tudo ia melhorar. Que aquela fase ia passar. Que no fundo éramos felizes e que nada poderia destruir o que a gente tinha construído juntos. 8 anos de casamento. 8 anos de história. Planos de ter filhos. Planos de envelhecer juntos. Isso tinha que valer alguma coisa. Tinha que ser suficiente para ela não me trair. Mas não foi. Quando a irmã dela me contou, tudo fez sentido. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de uma vez. O celular virado para baixo. Os horários impossíveis. O perfume masculino. A distância emocional. As noites que ela chegava tarde. Os finais de semana trabalhando. Tudo era mentira. Cada explicação. Cada desculpa. Cada justificativa. Mentira. E eu, como um idiota apaixonado, tinha acreditado em todas. Porque eu queria acreditar. Porque a alternativa era insuportável. A foto que a cunhada me mostrou ficou gravada na minha cabeça. Minha esposa e o chefe dela, abraçados, próximos demais para ser apenas profissional. O jeito que ela olhava para ele, o sorriso no rosto dela, era o mesmo sorriso que ela costumava ter comigo. Antes, muito antes. Agora esse sorriso era para ele. E eu tinha me tornado o marido idiota que esperava em casa enquanto ela vivia outra vida. Se essa história está te prendendo, apoie a gente com um super thanks. Isso ajuda muito e me motiva a continuar trazendo histórias reais como essa. Voltei para o churrasco em piloto automático. Comi sem sentir o gosto. Bebi sem sentir o efeito. Conversei sem ouvir o que estava sendo dito. Tudo em mim estava focado nela, observando cada movimento, cada riso, cada vez que ela pegava o celular. Será que ela estava conversando com ele agora? Será que ela estava rindo de mim? Será que todo mundo sabia menos eu? O sogro veio conversar comigo sobre futebol. Eu fingi interesse. A sogra ofereceu mais comida. Eu agradeci e aceitei sem vontade. Um dos cunhados contou uma piada. Eu ri mecanicamente, mas por dentro eu estava morrendo. Cada minuto que passava naquele churrasco era uma tortura. Porque eu sabia. E ela não sabia que eu sabia.
E aquilo era insuportável. Minha esposa veio até mim algumas vezes. Perguntou se eu estava bem. Disse que eu estava quieto demais. Ofereceu para irmos embora mais cedo se eu não estivesse me sentindo bem. E eu menti. Disse que estava tudo ótimo, que era só cansaço. Ela beijou minha testa e voltou para as conversas. Como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo dela não tivesse desmoronado. Porque para ela, não tinha. Ela ainda achava que estava segura. Que eu não desconfiava de nada. Que as mentiras estavam funcionando. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, eu quase corri para o carro. Queria sair dali. Queria ficar sozinho. Queria pensar. Ou melhor, queria parar de pensar. Porque minha cabeça estava uma confusão total. Raiva, tristeza, decepção, vergonha, tudo ao mesmo tempo. No carro, o silêncio era ensurdecedor. Ela tentou puxar conversa algumas vezes, mas eu respondia com monossílabos, até que ela desistiu e pegou o celular. E lá estava ela de novo, digitando, sorrindo, vivendo a mentira como se fosse a coisa mais natural do mundo. Chegamos em casa e ela foi direto para o banho. Eu fiquei na sala, sentado no escuro, tentando decidir o que fazer. Confrontar agora? Esperar? Investigar mais? Fingir que não sei? Cada opção parecia pior que a outra. Se eu confrontasse sem mais provas, ela ia negar. Ia dizer que a irmã estava mentindo, que tinha ciúmes dela, que sempre teve, e eu ia ficar na dúvida para sempre. Mas se eu não confrontasse, como eu ia conseguir olhar para ela todo dia sabendo o que eu sabia? Ela saiu do banho, colocou o pijama e veio me dar boa noite. Você não vem dormir? Olhei para ela, para aquele rosto que eu conhecia tão bem, ou pelo menos achava que conhecia. Daqui a pouco eu vou. Ela deu de ombros e foi para o quarto. Eu fiquei ali, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pensando, relembrando, tentando encontrar o momento exato em que tudo desmoronou. Será que foi na promoção? Será que foi antes? Será que ela já me traía antes e eu nunca percebi? Passei a semana seguinte em uma espécie de transe. Ia trabalhar, voltava para casa, conversava o mínimo possível com ela. Ela percebeu que eu estava diferente. Me perguntou várias vezes o que estava acontecendo. Eu sempre respondia a mesma coisa. Estresse no trabalho. Cansaço. Nada demais. E ela aceitava. Porque no fundo, acho que ela estava aliviada por eu não fazer perguntas. Por eu não investigar. Por eu continuar sendo o marido confiável que não desconfiava de nada. Mas eu estava investigando. À minha maneira. Comecei a prestar atenção nos detalhes. Nos horários que ela saía e chegava. Nas roupas que ela escolhia. No tempo que passava no banheiro se arrumando. Nas conversas de celular que ela tinha em outro cômodo. Tudo começou a fazer sentido de uma forma dolorosa e clara. Uma noite ela disse que ia sair de novo com o pessoal do trabalho. Era quinta-feira. Ela se arrumou mais do que o normal. Vestido novo. Maquiagem impecável. Salto alto. Para um happy hour com colegas de trabalho? Perguntei onde seria o encontro. Ela disse o nome de um bar no centro. Disse que voltaria por volta das 10. Eu acenei com a cabeça. Tá bom. Se divirta. Ela saiu. E eu esperei 20 minutos. Peguei o carro e fui até o tal bar. Estacionei do outro lado da rua e esperei. 11 da noite. Nada. Meia-noite. Nada. Ela não estava lá. Ou já tinha ido embora. Ou nunca tinha ido. Voltei para casa confuso. Frustrado. Mais perdido do que antes. Ela chegou à 1 da manhã. Mesma desculpa. Fomos para outro lugar depois. Celular descarregou. Perdi a noção do tempo. Eu só balancei a cabeça. Ok. Mas não era ok. Nada estava ok. E nós dois sabíamos disso. Só que ela continuava fingindo e eu continuava aceitando as mentiras porque não sabia o que fazer com a verdade. Comenta assim se você já fingiu que estava tudo bem só para evitar o confronto. Comenta não se você nunca passou por isso. Por que fingir dói tanto quanto saber? Talvez até mais. Chegou o momento que eu não aguentava mais. Eu precisava de respostas. Precisava ouvir da boca dela. Mesmo que doesse. Mesmo que destruísse tudo. Era uma sexta-feira à noite. Ela estava em casa. Coisa rara. Sentada no sofá mexendo no celular. Sempre o celular. Sentei ao lado dela. Respirei fundo. Precisamos conversar. Ela nem levantou os olhos da tela. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que está acontecendo. Ela suspirou impaciente. De novo isso? Sim, de novo. Porque eu sinto que você está escondendo alguma coisa de mim.
E eu preciso saber o que é. Ela finalmente me olhou. Os olhos dela estavam frios, distantes. Eu não estou escondendo nada. Você que está paranoico, inseguro. Eu estou tentando construir uma carreira e você está aqui me sabotando com suas inseguranças. Sabotando? Eu só quero entender por que você está tão diferente. Por que a gente não conversa mais? Por que você chega tarde todas as noites? Por que eu sinto que estou perdendo você? Ela levantou a voz. Você não está me perdendo. Você está me sufocando, me controlando, questionando cada passo que eu dou. Isso não é amor. Isso é prisão. As palavras dela me acertaram como um soco. Será que ela estava certa? Será que eu estava sendo controlador? Inseguro? Paranoico? Tentei me explicar. Não é sobre controle. É sobre conexão. A gente não tem mais conexão. Ela jogou o celular no sofá. Por que você não me dá espaço? Por que você fica aí me cobrando atenção o tempo todo? Eu tenho uma vida além desse casamento. Tenho trabalho, tenho amigos, tenho ambições. E você fica aí querendo que eu seja a mesma pessoa que era há 8 anos. Mas eu não sou. Eu cresci. Eu mudei. E você precisa aceitar isso. Fiquei em silêncio, processando, tentando entender se aquilo era verdade ou manipulação. Ela aproveitou meu silêncio. Olha, eu estou cansada dessa conversa. Se você não confia em mim, então talvez a gente precise reavaliar esse casamento. Meu coração parou. Reavaliar o casamento? Era isso que ela queria? Terminar? Não, eu confio em você. As palavras saíram automaticamente. Mentira. Eu não confiava. Mas eu tinha medo de perdê-la. Ela pegou o celular de volta. Então para de me questionar. Para de criar problemas onde não existem. E me dá espaço para respirar. Acenei com a cabeça. Derrotado. Exausto. Ela voltou a mexer no celular como se nada tivesse acontecido. E eu fui para o quarto. Deitei na cama. E chorei em silêncio. Se essa história está te impactando, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a gente precisa saber que não está sozinho. Nos dias seguintes tentei dar o tal espaço que ela pediu. Parei de fazer perguntas. Parei de questionar os horários. Parei de tentar me reconectar. Apenas vivi no piloto automático. Bom dia. Boa noite. Como foi seu dia? Respostas vazias para perguntas vazias. A gente vivia na mesma casa, mas éramos completamente estranhos. Então chegou aquele domingo. O domingo do churrasco que mudou tudo. Eu estava determinado a fazer aquele dia ser bom. A não brigar. A não questionar. A apenas aproveitar o tempo com a família dela e tentar, nem que fosse por algumas horas, fingir que éramos um casal feliz. Chegamos na casa dos sogros. Ela estava bonita, sorridente, interagindo com todo mundo. E por um breve momento eu pensei que talvez eu realmente estivesse errado. Que talvez ela só estivesse estressada com o trabalho. Que talvez nossa crise fosse passageira e superável. Até que a irmã dela me chamou para aquele canto isolado do quintal. E destruiu qualquer ilusão que eu ainda tinha. Sua esposa te trai com o chefe dela. As palavras ecoaram na minha cabeça como um sino de funeral. Eu vi os dois, no hotel, abraçados, beijando. E então ela me mostrou a foto. A prova inegável. Minha esposa, com ele. O homem que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que conhecia tão bem através das histórias dela. O chefe incrível. O líder inspirador. O mentor que entendia ela como ninguém. Agora eu entendia por quê. A cunhada ainda disse mais. Já faz meses, desde que ela foi promovida. Eu sinto muito, mas você precisava saber. Ela guardou o celular e me deixou ali, sozinho, com a verdade que eu tinha tentado tanto evitar. E curiosamente, junto com a dor veio um estranho alívio, porque finalmente eu tinha certeza. Não era paranoia, não era insegurança, era real. Ela estava me traindo. E agora eu precisava decidir o que fazer com essa informação. Voltei para o churrasco, para a festa, para a normalidade falsa. Observei minha esposa rindo com as primas. Tão natural, tão despreocupada. Como ela conseguia? Como alguém consegue viver uma mentira tão grande e dormir tranquilo à noite? Peguei mais uma cerveja. Sentei na cadeira de plástico. E esperei. Esperei o churrasco terminar. Esperei chegarmos em casa. Esperei o momento certo. No carro. No caminho de volta, ela percebeu que algo estava diferente. Você está muito quieto. Aconteceu alguma coisa no churrasco? Apertei o volante. Respirei fundo. E menti. Pela última vez. Não. Está tudo bem. Só cansado. Ela insistiu um pouco, mas logo desistiu. Pegou o celular.
Começou a digitar. Sorrindo, e eu olhei pelo retrovisor. Observei aquela mulher que eu amava, que eu ainda amava apesar de tudo, e me perguntei quando exatamente eu a tinha perdido, se é que algum dia ela realmente tinha sido minha. Chegamos em casa. Silêncio absoluto. Ela foi tomar banho. Eu fiquei na sala, sentado no escuro, preparando as palavras, organizando os pensamentos, decidindo como ia começar aquela conversa, a conversa que ia mudar tudo para sempre. Ela saiu do banho, colocou o pijama, veio para a sala e me viu sentado no escuro. Acendeu a luz. Você ainda está aí? Levantei devagar. Olhei nos olhos dela, e disse, preciso te contar uma coisa. Ela cruzou os braços. Pode falar. Sua irmã me contou sobre você e seu chefe. O rosto dela mudou na hora. A cor sumiu. Os olhos arregalaram. A boca abriu, mas nenhum som saiu. Alguns segundos de silêncio que pareceram uma eternidade. Então ela reagiu. Minha irmã é louca. Sempre foi dramática. Sempre teve ciúmes de mim. Você vai acreditar nela em vez de acreditar em mim? Puxei o celular do bolso. Ela me mostrou fotos. De vocês dois. No hotel. A voz dela falhou. Que fotos? Mostrei. Ela olhou. E o mundo dela desmoronou também. Ela tentou explicar. Não é o que você está pensando. A gente só estava conversando. Ele estava me consolando porque eu estava estressada. Foi um abraço de amigo. Nada mais. Eu balancei a cabeça. Para. Por favor, não me insulta mais com mentiras. As lágrimas começaram a escorrer no rosto dela. Tá bom, tá bom. Aconteceu algumas vezes. Mas não significa nada. Foi um erro. Eu te amo. Você é meu marido. Eu não quero perder você. Algumas vezes. A confirmação veio como uma facada. Quantas vezes? Ela soluçou. Não importa. O que importa é que acabou. Eu vou terminar com ele. Vou mudar de emprego se for preciso. Só não me deixa. Por favor. Sentei no sofá, a cabeça girando, o coração partido. Olhei para ela, para aquela mulher chorando na minha frente, e senti uma mistura de raiva, tristeza e pena. Há quanto tempo? Ela hesitou. Desde a promoção. 4 meses. 4 meses. 120 dias de mentiras. 120 noites dormindo ao meu lado depois de estar com ele. Você dormiu comigo depois de estar com ele? Silêncio. Responde. Ela assentiu, chorando mais forte. Senti náusea. Levantei rápido. Fui para o banheiro. Vomitei. Lavei o rosto. Olhei no espelho. E não reconheci o homem que estava ali. Voltei para a sala. Ela continuava no mesmo lugar. Destruída. Eu preciso de tempo. Preciso pensar. Ela veio até mim. Me agarrou. Não me deixa. Eu errei. Eu sei que errei. Mas a gente pode superar isso. A gente pode fazer terapia de casal. Eu vou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Só me dá uma chance. Afastei ela gentilmente. Agora não. Eu não consigo nem olhar para você agora. Vou dormir no quarto de hóspedes. Amanhã a gente conversa. Ela soluçou mais alto. Por favor, não me deixa sozinha essa noite. Olhei para ela. E pela primeira vez em 8 anos, senti nada. Absolutamente nada. Fui para o quarto de hóspedes. Tranquei a porta. E chorei. Chorei por tudo que a gente foi. Por tudo que a gente não ia mais ser. Pelos planos que tinham morrido. Pela confiança que nunca mais ia existir. Se você quer nos ajudar a continuar trazendo histórias reais, inscreva-se no canal. E se essa história tocou você de alguma forma, deixa um super thanks. Isso faz toda a diferença. Os dias seguintes foram um borrão. Ela ficou na casa da mãe. Eu fiquei na nossa casa. Sozinho. Tentando processar. Tentando decidir. Perdoar ou terminar? Continuar ou recomeçar? Amigos e família opinavam. Meu irmão dizia para terminar na hora. Minha mãe dizia para pensar bem antes de jogar 8 anos fora. A mãe dela ligou. Chorou no telefone. Pediu para eu perdoar a filha dela. Disse que ela estava arrependida. Que todo mundo erra. Que casamento era sobre perdão. Eu ouvia tudo, mas no fundo já sabia a resposta. A cunhada me ligou. Perguntou se eu estava bem. Se eu me arrependia de ela ter contado. Eu disse que não. Que ela tinha feito certo. Que eu merecia saber a verdade. Ela me contou então que também tinha sido traída anos atrás. Que tinha perdoado. Tentado reconstruir. Mas que nunca mais foi a mesma coisa. A confiança nunca voltou completamente. Cada atraso virava suspeita. Cada celular virado para baixo virava gatilho.
A gente viveu mais 3 anos assim até finalmente admitir que não funcionava. Por isso eu te contei. Porque você merecia escolher com conhecimento. Não viver na mentira como eu vivi. Marquei uma conversa com minha esposa uma semana depois. A gente se encontrou em uma cafeteria. Terreno neutro. Ela estava diferente. Olheiras profundas. Rosto inchado de tanto chorar. Magrinha. Ela tentou pegar minha mão. Eu afastei. Ela entendeu. Começou a falar. Disse que tinha terminado com o chefe. Que tinha pedido transferência de departamento. Que estava fazendo terapia. Que estava disposta a fazer o que fosse preciso para reconquistar minha confiança. Que me amava. Que nunca tinha deixado de me amar. Que tinha sido fraca, estúpida, egoísta, mas que queria a chance de consertar. Ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou, respirei fundo. Eu acredito que você está arrependida. Acredito que você me ama do seu jeito, mas não é suficiente. Ela começou a chorar de novo. Por favor. Balancei a cabeça. Você não entende. Não é sobre perdão. É sobre o que vem depois. Toda vez que você chegar tarde, eu vou desconfiar. Toda vez que você pegar o celular e sorrir, eu vou me perguntar se é com ele ou com outro. Toda vez que você disser que está no trabalho, eu vou questionar se é verdade. Eu não quero viver assim. Ninguém merece viver assim. Mas a gente pode reconstruir a confiança. Com o tempo. Com paciência. Ela insistiu. Olhei para ela. E disse a verdade mais dura. Eu não quero. Eu não quero passar os próximos anos da minha vida tentando confiar de novo em você. Eu não quero ser o homem inseguro que vigia a esposa. Eu mereço mais do que isso. E você também merece alguém que você não tenha traído. A gente pode tentar começar de novo e fingir que nada aconteceu, mas a gente sabe que aconteceu. E isso vai estar sempre entre nós, como uma rachadura em um copo. Pode até segurar água por um tempo, mas nunca mais vai ser o mesmo. Ela soluçou alto, cobriu o rosto com as mãos. Eu não quero te perder. Eu coloquei a mão por cima da mão dela. Suavemente. Você já me perdeu. No momento que você escolheu estar com ele. A gente só está formalizando agora. Ela levantou o rosto. Os olhos vermelhos. Inchados. Destruídos. Então é isso? A gente vai desistir de 8 anos assim? Não estamos desistindo. Estamos aceitando que acabou. Que por mais que a gente queira voltar no tempo e mudar as coisas, não dá. O que foi feito, foi feito. E as consequências são essas. Terminamos o café em silêncio. Cada um afundado nos próprios pensamentos. Na saída, ela me abraçou. Apertado. Demorado. Eu sinto muito. Sussurrou no meu ouvido. Eu também. Respondi. E era verdade. Eu sentia muito por ela. Por mim. Por nós. Pelo que a gente tinha sido e não era mais. Pela família que a gente não ia ter, pelos planos que tinham morrido. Por tudo que tinha se perdido no caminho. Os meses seguintes foram práticos. Advogados. Papelada. Divisão de bens. Conversas difíceis sobre quem ficava com o quê. O apartamento. Os móveis. As lembranças. Tudo dividido. Catalogado. Separado. Como se você pudesse dividir uma vida em duas metades iguais e seguir em frente. A gente tentou ser civilizado. Não teve brigas feias. Não teve briga por dinheiro. Foi tudo o mais respeitoso possível considerando as circunstâncias. Mas doeu. Cada assinatura em cada documento. Cada caixa que eu empacotava. Cada lembrança que eu guardava ou jogava fora. Tudo doía. A família dela tentou interferir algumas vezes. A mãe dela principalmente. Ligava chorando. Dizendo que eu estava sendo duro demais. Que casamento era sobre perdão. Que eu ia me arrepender. Eu ouvia com paciência e repetia sempre a mesma coisa. Eu respeito sua opinião, mas essa é minha decisão. O sogro foi mais compreensivo. Me ligou uma vez. Disse que entendia minha escolha. Que não me julgava. Que eu sempre seria bem-vindo na casa deles independente do que acontecesse. Agradeci, mas a gente sabia que não ia rolar. Algumas pontes quando quebram não têm conserto. Comenta o que você faria nessa situação. Perdoaria e tentaria de novo? Ou terminaria e seguiria em frente? Porque não existe resposta certa. Cada um sabe o que consegue suportar. 6 meses depois do divórcio, eu estava reconstruindo minha vida. Novo apartamento, nova rotina, novas amizades. Ainda doía às vezes, quando eu via um casal feliz na rua. Quando passava uma música que a gente costumava ouvir juntos. Quando alguma lembrança aleatória me pegava desprevenidamente. Mas estava melhorando, devagar. Um dia de cada vez. Fiz terapia. Muito.
Trabalhei questões que eu nem sabia que tinha. Aprendi sobre mim, sobre o que eu quero, sobre o que eu não aceito mais, sobre sinais que eu não vou mais ignorar. Encontrei com ela por acaso, no supermercado. Ela estava com alguém. Não era o chefe, era outro cara, mais novo. Ela me viu, ficou sem graça. Eu acenei, educadamente. Ela acenou de volta. E foi isso. Nenhuma conversa profunda, nenhum acerto de contas pendente. Só dois estranhos que já foram tudo um para o outro e agora não eram mais nada. E estava tudo bem. Realmente estava. A verdade é que algumas histórias não têm final feliz. Algumas histórias terminam com duas pessoas que se amaram muito tendo que seguir caminhos separados. E tudo bem. Porque às vezes o final feliz não é ficar junto. Às vezes o final feliz é ter coragem de recomeçar. De escolher sua paz em vez de tentar salvar algo que já morreu. De se respeitar o suficiente para não aceitar migalhas de amor de quem deveria te dar o pão inteiro. Eu aprendi muito com tudo isso. Aprendi que confiança é a base de tudo e quando quebra é quase impossível reconstruir. Aprendi que amor não é suficiente se não vier acompanhado de respeito, honestidade e comprometimento. Aprendi que ignorar sinais não faz eles desaparecerem, só adia a dor. Aprendi que a verdade dói, mas a mentira destrói. E aprendi que às vezes a melhor escolha é a mais difícil. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir minha história. Se você está passando por algo parecido agora, saiba que não está sozinho, que a dor passa, que você vai reconstruir. Que você merece alguém que te escolha todos os dias sem precisar de desculpas ou justificativas. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa nos comentários sua história se você se sentir confortável. E se essa história te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso também. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. Mas às vezes é exatamente essa mudança que a gente precisa para começar de novo, para encontrar algo melhor. Algo real, algo que vale a pena. E eu acredito nisso. Eu ainda acredito.